que, olha, vai fechar, na realidade, essa ideia nossa live do ano, nossa última live do ano, né, Lê? Já para pessoas que estão acompanhando, siga a gente do MS. Hoje é a nossa última live do ano. A gente vai voltar o ano que vem, dia 26 de janeiro, com um novo formato, seguindo essa linha, falando com profissionais de RH, falando com empresários, falando com liderança. E hoje, nessa live, com um tema fantástico. Que é sensacional. São organizações rentáveis. Nós vamos falar com ele, Giliano Mazeto, filósofo, tá? PhD em psicologia, um líder nato, um cientista, um pesquisador. Que, menina, na hora que ele começa a falar, você fala assim, gente, realmente eu tenho muito que aprender nessa vida ainda. Então, Giliano, seja muito obrigada por aceitar, na realidade, esse assunto, né? Esse tema que a gente, na realidade, vai estar falando, que é praticamente focado numa linha de mentorar, de ajudar as empresas, né, a como trabalhar de uma forma mais rentável. Muito obrigada por nos aderir, né, ao nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Vanessa, agradeço o convite, Lisandra. É um prazer estar aqui com vocês. A Vanessa é muito generosa nas palavras, né? Então a gente fica até meio tímido, assim, porque não é que é tudo isso, não. Na verdade, a única coisa que eu sou é um curioso, e por ser curioso eu virei várias coisas. Eu virei pesquisador, eu virei empreendedor, eu virei, sei lá. Então é sobre isso que... Né? E a gente está muito feliz, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por falar de um tema que eu digo que não é meu tema de trabalho, é meu tema de vida, né? Que eu acho que eu me doutorei em psicologia para tentar fazer com que as pessoas, eu e as demais pessoas fossem um pouquinho mais saudáveis, um pouquinho mais felizes, né? E também as organizações, porque quando a gente fala quando a gente olha, por exemplo, o quanto nós despendemos na nossa vida trabalhando, a gente percebe que esse lugar também é muito mais do que um lugar de ocupação, é um lugar de transformação de vida. Pensar o trabalho só como lugar para ganhar pão primeiro que é minimizar o espaço da ocupação, o espaço do trabalho, e segundo que é se minimizar, porque a gente passa muito tempo lá. Uau! Arrasou! Eu tô falando dessa live hoje, tanto que eu tô prestando atenção no que ele tá falando, Sandra! Não, eu tô aqui agora, eu tenho que anotar tudo isso. Por favor, você me ajuda, porque todo final de live a gente coloca um resumo do que as pessoas falam. Agora o cara, quando tá falando, você começa a pensar numa coisa aqui, entendeu? Que na realidade... Então, o primeiro resumo que a gente pode colocar é que o espaço do trabalho é um espaço de customização de si. Meu Deus! O espaço do trabalho, eu não consegui escrever. Que coisa a gente não vai... Mas você está começando a falar, inclusive, de uma questão de espaço, que eu falo que eu, como psicóloga do trabalho, eu vou morrer acreditando que o trabalho, ele precisa de felicidade, né? Para as pessoas serem produtivas, elas precisam estar felizes, né? Então, nesse cenário, inclusive de mundo que a gente vem vivendo hoje, né? Na sua visão, o que é felicidade? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, sabe? E eu vou dizer o seguinte, não há muito consenso na comunidade... Isso mesmo. Não há muito consenso na comunidade científica quanto à definição de felicidade. Então eu vou partir vou fazer um quadro geral das tendências, daquilo que se fala quando se pensa felicidade, principalmente felicidade nas organizações, e depois eu vou tomar partido, que eu vou adotar um caminho que eu acho que é mais adequado e eu vou caminhar por aí. Bom, fundamentalmente existem duas formas de você pensar esse troço chamado felicidade. Na ciência a gente chama felicidade de bem-estar subjetivo, que é como as pessoas percebem a própria vida dentro de um contexto. E as duas maneiras clássicas de abordar é aquilo que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que é a felicidade como um agregado de sentimentos positivos e negativos,
que é aquilo que a gente fala assim, felicidade é um estado, felicidade é como eu me percebo. E o segundo é o up-down, que é o de baixo para cima, quando a gente diz que a felicidade é um conjunto de processos cognitivos que me permitem avaliações subjetivas. Então, a primeira, ela está muito mais ligada ao ambiente, a segunda, à forma como eu enxergo as coisas. Beleza. Diante disso, eu digo o seguinte, tem duas formas clássicas de se pensar a felicidade, que é aqui. A gente pensou os comos, agora vamos pensar o que da felicidade. Uma forma clássica foi descoberta lá pelos gregos há mais ou menos uns 4.000 anos atrás, que era chamada de forma hedonista. O que é a forma hedonista? É uma forma que está muito baseada na ideia de que se me faz bem, me produz felicidade. É aquilo que a gente vê por aí em algumas frases escritas assim, se faz sentir, faz sentido. Né? Esse tipo de coisa, que é muito mais ligada à percepção individual. Uma segunda forma, que eu sou partidário e eu gosto mais, é uma forma que tem um nome bonito chamado eudaimônica. O que é esse negócio aí chamado eudaimônica? Daimos em grego significa o espírito bom. É uma percepção de felicidade que não está apenas preocupada se a pessoa está se sentindo bem, mas sim se ela está num caminho de desenvolvimento rumo à virtude, rumo à excelência. Então, é nesse caminho, é esse partido de felicidade que eu vou tomar. Então, fundamentalmente, a pergunta era, o que é felicidade? Partindo desse pressuposto, felicidade é um estado de desenvolvimento da vida, cujo foco é o aprimoramento de si e dos outros dentro de um contexto. Então, qual é o critério que eu uso para assim? Qual que é o critério que eu posso usar para descobrir se eu estou sendo feliz ou não, e depois eu vou aplicar essas organizações? É se de fato, ainda que eu esteja de mau humor, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que a vida esteja complicada, eu estou me desenvolvendo enquanto pessoa. E qual que é a meta do desenvolvimento? É apenas um conhecimento técnico? Não, é aprimorar-se como pessoa. É aquilo que os gregos chamavam de areté, a excelência. Só que não é uma excelência enquanto performance. Eu sou o melhor psicólogo do trabalho de Campo Grande. Não, não é isso. É uma excelência como eu sou a melhor pessoa, eu sou uma das melhores pessoas em Campo Grande, por isso eu sou a melhor psicóloga do trabalho. É essa que é a inversão. Agora, quando você fala, por exemplo, né, a gente imaginar que a felicidade, então, ela é um desenvolvimento do estágio da vida. Isso. Então, não e claro, visando essa linha da melhoria contínua. Inclusive, hoje, se a gente pensar isso na parte prática, o estar feliz ou ser feliz, né? Porque eu acho que tem muita essa questão da diferença. Não é muitas vezes só o resultado daquilo que eu faço, mas sim como eu estou fazendo nesse processo para melhorar. Exato. Felicidade não é processo. Desculpa. Né? Felicidade não é cumprimento de caminho, não é objetivo de vida, não é um dever. Felicidade é caminho. E por que isso é importante dizer isso? Porque hoje em dia, como a palavra felicidade está na moda, né, as pessoas querendo ser felizes e tomando a ideia de que eu devo ser feliz, elas estão se tornando infelizes. Por quê? Porque elas estão colocando a felicidade como meta de vida. E felicidade não é meta de vida, felicidade é o caminho. É aquela história. O que faz o caminhar não é o fato de ele estar pronto. Vou dar um exemplo simples. Para que a gente entenda isso. Eu sei que se eu pegar um carro, por exemplo, saindo de Campo Grande e for para Dourados, eu sei mais ou menos quantos quilômetros e quanto tempo eu vou gastar. Mas se eu não fizer a experiência de pegar o carro e ir para Dourados, eu não vou saber o que é a viagem. Essa experiência de saber o que é a viagem que é a felicidade. E não o fato de eu saber que de Campo Grande a Dourados eu tenho tantos quilômetros. Então não é o chegar lá em Dourados. Não é o chegar. O quanto eu aproveito os momentos que eu vivo até que eu chegue lá onde Exatamente. Quer ver uma coisa muito simples? Vou te dar um exemplo. Um exemplo que é aplicado às empresas. O bem-estar subjetivo ele é composto de bem-estares objetivos. Por exemplo, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma renda, se eu tenho uma família, se eu tenho
se eu tenho zonas de segurança. E tem um estudo que foi feito, acho que uns 3 anos atrás, que diz o seguinte: o quanto impacta o rendimento financeiro no processo de autopercepção subjetiva. Ou seja, o quanto impacta o rendimento financeiro na percepção da felicidade. E aí, esse estudo, que foi um estudo longitudinal, bastante sério, ele chegou à conclusão que a questão financeira impacta de 10 a 12% no cômputo geral da felicidade. E por que isso é importante? Porque o que acontece? Nas organizações, por exemplo, quando você tem uma pessoa insatisfeita, a primeira coisa, ou que o gestor dela, ou que ela pensa, é que aumentando o salário ela vai se sentir mais feliz. E não é verdade. E aí depois a gente pode até entrar na discussão do salário emocional, que está na moda também, essa expressão. Sim. O salário emocional está muito na moda. Então é isso. Oi. Até aproveitando já, eu sei que a gente vai falar bastante sobre, mas assim, uma coisa que eu tenho escutado bastante, tenho percebido também, é o quanto, às vezes, quando eu, colaborador, eu sinto que a liderança, né, que a minha liderança, ela se preocupa comigo além do ambiente de trabalho. Então, assim, não é só estar ali, eu tenho que entregar, eu tenho que atingir resultado, depois até a gente vai falar de resultado, né? Mas, assim, é o quanto eu sinto que eu de alguma forma, eu agrego valor, eu sou parte dessa organização e que a preocupação é fora, né? O que acontece com a minha família, o que acontece com as pessoas que estão à minha volta, quais são os problemas que eu estou vivenciando. Olha, eu vejo o seguinte, Lisandra, uma pergunta que um bom gestor, um bom líder poderia e deveria fazer é: quanto vale os meus sonhos? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos movidos por esperanças. Quando o seu gestor, ou meu gestor, ou alguém chega e fala o seguinte: olha, a gente tem uma meta para bater, ele está dizendo, a instituição tem essa expectativa com relação a você e com relação a ela própria. Só que a gente se esquece que nós criamos expectativas também com relação ao nosso desenvolvimento enquanto pessoas. É igual a história de falar assim: não, o ano que vem, promessa de começo de ano, o ano que vem eu vou ser uma pessoa, não, esse ano eu vou mudar minha vida. Aí eu construo 50 mil passos que eu não cumpro nenhum, né? Já vi muito. Por quê? Porque eu já olho tanto para o objetivo final e não olho para o caminho. E aí o que vai acontecer? Qual que é o resultado desse processo? Ou é procrastinação, ou seja, eu deixo para amanhã, é aquela história, segunda-feira eu começo, ou então eu me frustro e não vivo o momento presente. Mas até seguindo essa linha que você falou, devido à felicidade ser um caminho, o que seria para a gente pensar então hoje em resultado, né? Pensando nesse cenário totalmente instável que a gente vem vivenciando hoje, e principalmente para os líderes, para as pessoas que trabalham, né? Porque hoje em dia a questão do trabalho parece que as pessoas esquecem o caminho. Elas ficam tão preocupadas no resultado do projeto, do negócio, do poder acontecer, e parece que esquece que para chegar naquele resultado é um processo, igual eu falo, de colheita, né? A mesma coisa de um jardineiro. Você tem que plantar aquilo ali, você tem que cultivar, para depois você colher. O que é resultado na sua visão hoje? Ótima pergunta. Quando a gente fala da percepção subjetiva, e quando a gente fala de processos de valor nas instituições, a gente fala muito mais de fluxo do que de resultado. É aquilo que nas pesquisas estão chamando de flowing, né? O flow é a fluição. O que é isso? Porque é o seguinte, gente, todas as vezes, isso aí tem uma baldada de pesquisa já mostrando isso. Todas as vezes que eu projeto a minha vida, seja para o futuro ou seja para o passado, eu me torno menos feliz no presente. Vamos dar um exemplo simples. Aí eu poderia estar aqui. Nossa, eu estou aqui nessa live maravilhosa, meio-dia, com essas pessoas fantásticas, mas eu poderia estar comendo uma picanha agora, meio-dia, estou uma fome, né? O que vai acontecer? Eu vou fazer com que esse momento importante que eu estou vivendo agora seja menos significativo. Ou então, isso acontece muito assim: nossa, tá chovendo, eu queria tanto que tivesse sol, e você deixa de curtir a chuva. Nossa, tá um dia lindo de sol, mas eu queria que estivesse chovendo, e você deixa de curtir o dia ensolarado. Então, quando a gente fala de resultado desse ponto de vista, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, falando bobagem, que
Qual que são as bobagens que as pessoas estão falando? Não, foque no presente, foque no presente, foque no presente. Só que quando a gente foca no presente, o presente já não é mais presente porque já virou passado. Então isso é um problema lógico aí. Então o que acontece? O mais importante não é você pensar os momentos da vida como caixinhas, mas sim como um grande fluir. Aí vamos olhar esse contexto de pandemia. O que essa pandemia nos ensinou? Essa pandemia nos ensinou que as coisas muito rígidas tendem a quebrar. Então, se eu tenho um projeto muito fixo, muito rígido, na psicologia a gente estuda isso como rigidez interna, por exemplo, as pessoas quebram. E aí o que acontece? Nas instituições também. Quando a instituição olhou para um cenário de pandemia e falou assim, nós não vamos tocar no nosso planejamento estratégico, ela se condenou ali. Por quê? Porque ela não olhou o contexto. Por muito tempo eu fiz artes marciais. E uma das coisas que a gente aprendia nas artes marciais era uma frase de Miyamoto Musashi, que é um grande samurai do Japão, que ele escreveu um livro chamado O Livro dos Cinco Anéis. E aí ele dizia o seguinte, não se opor às forças do mundo. Vou explicar isso daqui e depois eu volto no resultado. Lá o Musashi um dia foi plantar uma roça. E ele estava num lugar em que vinha muita enxurrada. E o Musashi falou, eu vou plantar uma roça. E aí ele plantou, veio a enxurrada, levou tudo. Aí ele continuou, eu vou plantar uma roça. Veio a enxurrada, levou tudo. Veio a enxurrada, levou tudo. Aí chegou as pessoas que estavam olhando ele fazendo essa bobagem e falou o seguinte, espera o tempo da chuva passar. Espera a grande quantidade da chuva passar, depois que a água diminui, você planta e aí ela não vai levar a sua colheita. E aí ele plantou e deu certo. O que é isso? Musashi ali tinha um planejamento estratégico fixo, que era, vou plantar uma rocha independente do contexto. E aí o que aconteceu? O contexto varria Musashi. Por quê? Porque as forças do mundo, as forças do contexto são muito maiores que os nossos sonhos. Quando Musashi usou da força do contexto a seu favor, o planejamento estratégico dele começou a ter resultado. Virou um planejamento estratégico assertivo. E o que Musashi usou? Usou das condições que ele tinha a favor dele. Ele usou aquilo que na linguagem da gestão, ele usou de pensamento estratégico. Quando, por exemplo, a gente fala de felicidade e fala de resultado, é a mesma história. Como fazer com que as pessoas que têm TPM, que acordam irritadas, que acordam felizes, que acordam querendo matar o cachorro, o marido, a esposa, o papagaio e o presidente da república, elas possam, naquele dia, serem pessoas que não apenas tenham rendimento, mas que sejam comprometidas. E aí vem uma coisa entre rendimento e engajamento. Quando eu tenho rendimento, eu apenas cumpro a expectativa. Você pediu para eu te dar 2 copos, eu te entreguei 2 copos. Isso é rendimento. Agora, quando eu falo de engajamento, a pessoa diz, mas peraí, ao invés de entregar 2 copos, a instituição agora precisa de 2 taças. Então eu vou produzir 2 taças e vou te entregar. E aí vem a criatividade, vem o resultado, vem a performance, vem uma quadra diferencial competitiva. Que hoje é outra palavra da moda. A gente vai fazer consultoria mesmo. A primeira pergunta que eu faço para os gestores é essa: qual que é o seu diferencial competitivo? Eles, a qualidade. Não, qualidade todo mundo diz que tem. Eu já vi isso. Né, Leandro? Muito. A minha qualidade, é o que eu faço aqui. Mas o que você faz, filho, né? Às vezes não sabe o que está fazendo. Então, eu acho que as pessoas se perdem. Mas você falou uma coisa muito interessante de rendimento e engajamento. Se a gente pensar na parte prática, uma linha de rendimento, então, se a gente tangenciar, ela está focada, né, nessa questão mais do resultado. E então, para a questão do engajamento, eu vou focar um pouco mais nessa parte do processo da felicidade, né? Você quer ver como? Eu sou um cara que meu trabalho é focado em resultado e os meus amigos dizem que eu tenho uma fita métrica na cabeça. Então eu trabalho com indicador. E eu não gosto de... Não me faça uma promessa se você não puder me demonstrar. 2 coisas que eu gosto de medir, assim. Quando eu falo de rendimento é meta. Rendimento é meta. Rendimento é meta. Eu bati a minha meta, e a meta pode ser o que você tem que me entregar hoje, seu plano de trabalho diário. Isso é rendimento. Agora,
quando eu falo de engajamento, é a capacidade que a instituição tem de autoaprender, é gestão do conhecimento. E aí o que acontece? Uma pergunta para medir rendimento é como é que as suas equipes estão inovando ou estão sendo criativas? E como é que você está sendo, enquanto líder, como é que você está reconhecendo a inovação delas? Porque às vezes a equipe pode ser altamente criativa e o líder não perceber. Então, são duas coisas diferentes. As instituições que estão focadas em rendimento são instituições que querem manter a máquina engraxada e funcionando do mesmo jeito. Que são as focadas no resultado. As focadas em engajamento querem durar. Isso. As instituições que estão focadas em engajamento são instituições que querem durar. Independente se ela vai vender paçoca, se vai vender guarda-chuva, se vai vender carro ou se vai vender computador. Essa que é a mudança. Por quê? Gente, a máquina de datilografia que muitos de nós viu quando era criança e muitos de nós aprendeu, fez o curso, ela não existe mais. E uma instituição que estava focada em vender a maior quantidade de máquinas de datilografia possível já quebrou. Agora, uma instituição que fez a passagem da máquina de datilografia para o computador, ela pode continuar existindo. Essa é a diferença. Que são as empresas engajadas. Exato. E por isso da necessidade de investir em pessoas. Por quê? Se eu não invisto em pessoas, aquelas pessoas que estão lá, elas só vão repetir o modelo. E aí, no final, eu vou te entregar uma bola quadrada. Eu vou te entregar uma bola quadrada. A bola vai perfeitamente quadrada, mas ela não funciona. Mas e como que você acha que hoje a gente pode ser feliz, né, tendo bons resultados num cenário altamente instável que a gente está vivenciando? Eu acho que a gente pode ser feliz tendo bom resultado dentro de um cenário instável, olhando para os nossos propósitos. E o que é o nosso propósito? É aquilo que nos faz ter brilho nos olhos. É aquilo que nos faz acordar de manhã e falar o seguinte, é aquela história, tá ruim, mas tá bom. Como dizia lá o caipira, tá ruim, mas tá bom. Que é o seguinte, a gente tá, olha, vamos olhar pra gente na pandemia, cada dia a gente tinha um cenário diferente. Um dia era, usa máscara, outro dia não precisa usar máscara. Um dia é, fecha, outro dia é, abre. Um dia é, a vacina chegou, outro dia não, a vacina não chegou mais, né? Então, assim, diante desse contexto, o que é que a gente pode fazer? É olhar para as condições e falar o seguinte, o que de fato me motiva a levantar pela manhã e dizer o seguinte, hoje eu vou ser a minha melhor versão. Isso não é salário, gente. Hoje eu vou ser. Né? Hoje eu vou ser a minha melhor versão. Por quê? Porque se eu for a pior versão, bom, eu não ganho nada. Se eu for a versão de ontem, ela já é passado. Se eu for a versão de amanhã, ela não chegou. Então é hoje que eu posso ser a minha melhor versão. Isso é um post de hoje, hein? Aí, ó. Eu falei pra você, Alessandra. Isso tem que se colocar. A Alessandra não tá nem seguindo o roteiro, ela não tá nem fazendo. Já foi roteiro. Né? Então, essa é uma coisa que eu tenho que escrever no meu espelho ao acordar. Por quê? Ó, você quer ver uma coisa que quando eu tava lá, liderando equipes complexas e tinha um monte de colaborador e aquele negócio, a gente tinha um monte de problema na instituição, eu coloquei um post-it na beirada do meu computador assim, aqui é, qual demônio interior eu vou enfrentar hoje? Com qual demônio interior eu vou conversar hoje? Por que demônio interior? Porque a gente tende a culpar os outros. Nossa. A gente tende a dizer que tudo que está errado está externo a mim. Né? É como aquele líder que fala o seguinte, olha, que nada funciona, inclusive eu. Por quê? Porque se eu digo que eu estou numa instituição onde nada né? Se eu estou numa instituição onde nada funciona, eu também sou um problema. Sim. Então é o seguinte, qual parte de mim é necessária? Mas eu amei qual é o interior que eu vou enfrentar hoje? Meu Deus do céu, sou eu todo dia. Somos nós, isso é ser humano. Fala, Lisandra. Ô, Juliana, agora você está falando isso, né? E assim, ó, tudo que você está trazendo são crenças e são realmente pensamentos e visões que eu tenho com muita clareza, assim. E acho que é muito isso, né? Eu sei que Vanessa também é assim. A gente consegue pensar além, fora da caixinha, consegue perceber isso, viver os momentos.
Mas aí eu vejo, assim, muitas pessoas com essa dificuldade. Acho que principalmente na pandemia, assim, muitas pessoas travaram, muitas pessoas estão ainda vivendo um sofrimento intenso, assim, ó, que não consegue sair, que não consegue, né, às vezes está lá não consegue afundar e impulsionar e ir para fora, né? Então tá vivendo aquele momento ainda de que, nossa, e aí? Se eu abaixar, eu vou afundar. Então, o que eu faço? E assim, isso que você está trazendo, é só, eu realmente estou aqui, né? A gente fica aqui vivendo isso, sentindo, pensando, fazendo altas reflexões, mas eu acho que é pensar, né? Assim, de repente, o que é importante, assim, até para as pessoas que estão nos acompanhando ou que vão acompanhar depois, né? Essa é uma live que tem que ficar aqui para sempre, a gente tem que impulsionar isso para mais pessoas ouvir você, né? Mas e aí, assim, ó, o que é importante? O que você acha que é relevante, assim, para essas pessoas que às vezes não conseguem mesmo e que estão vivendo esse momento de trava, né? Que estão realmente bloqueados? A primeira pergunta que eu faria é o seguinte: do que você tem medo? A segunda pergunta é: do que você tem medo de ter medo? Por quê? Eu tenho medo de barata. Que coisa interessante, né? Agora, eu tenho medo de fracassar. E aí eu não ouso. Eu tenho medo de ter medo de ousar. Por isso eu fico na minha zona de conforto. E a minha zona de conforto vira minha prisão. Eu tenho medo de cenários instáveis. Quando alguém me diz assim, eu tenho medo de cenários instáveis, eu falei o seguinte: você acorda todo dia igual? Sim. Você quer coisa mais instável no mundo do que uma situação de TPM, onde quem não tem TPM sofre, quem está na TPM sofre? Né? Você quer coisa mais instável do mundo do que temperamento? Que a gente acorda feliz, a gente fica nublado, a gente fica no verão, a gente fica no inverno. Isso durante um dia, talvez. Então, assim, a primeira coisa é... E assim, uma coisa que eu tenho visto muito, principalmente em líderes, que é a síndrome do impostor. O que é assim? Desculpa. O que é a síndrome do impostor? É o cara olhar e falar o seguinte: cara, se essas pessoas soubessem, as pessoas falam assim, nossa, você é um líder fantástico. Se essas pessoas soubessem o quanto eu tenho medo, mas eu não. Eu estufo o peito e falo assim, não, eu não tenho medo. Aí eu engrosso a voz, modelo a voz e falo assim, 5 passos para a autorrealização. Meu, não precisa dar 5, dá um só. Faz direito. Perfeito. Né? Então, assim, a síndrome do impostor é olhar diante do espelho e dizer o seguinte: cara, eu tenho tantos problemas quanto qualquer pessoa tem, mas não é isso que vai me fazer nem melhor nem pior, é isso que vai me fazer capaz de mudar. Show, perfeito. Isso que você está trazendo é só sensacional. Isso é desde o cara que está lá na base da empresa, que olha para o CEO lá e fala assim, nossa, esse CEO deve ser uma pessoa que nasceu com o negócio virado para a lua, porque ele sabe todas as respostas. E aí, quanto o CEO que olha para a base e fala o seguinte, cara, as pessoas têm os mesmos medos. Mesmos medos. É isso aí, perfeito. E é isso que nos faz humanos. O que você identifica disso enquanto sabotadores? Né? Quais são os maiores sabotadores hoje que você identifica que empresas, né, adotam ao falar de felicidade? Porque eu já ouvi líderes assim, mas felicidade não paga a conta. Felicidade não paga a conta, entendeu? Então, aí é onde eu falo, investe, né, cuida das pessoas, porque se você cuidar bem dos seus colaboradores, eles vão cuidar bem do seu cliente. Isso é um lema que, inclusive, eu tenho isso na gente. E Lissandra também, na parte de propósito, lá no SIG, ela segue a mesma linha. O que você identifica com os maiores sabotadores hoje que as empresas adotam ao falar de felicidade? Uma vez um gestor virou para mim e falou assim, a felicidade não paga a conta. Eu falei, de fato, a sua conta não vai pagar, porque se você continuar desse jeito, a conta que você vai ter que pagar é com a sua própria vida. Ui, essa eu vou aprender. Vou levar. Por quê? Porque não investir em autodesenvolvimento significa morrer e esquecer de deitar. Né? E aí o que acontece? Gente, tem muitos gestores aí que são pessoas que usam um tempo verbal pouco usado em português chamado futuro do pretérito. Lembra quando a gente estudava a gramática lá do futuro do pretérito? O que é o futuro do pretérito? É aquilo
que será, mas é olhar para frente ficando para trás. Tem muitos planejamentos estratégicos que eu avalio aí, e que eu digo o seguinte, isso é uma grande definição de futuro do pretérito, onde você coloca uma visão e, portanto, está olhando para frente, só que tudo aquilo que você está construindo é ultrapassado. Portanto, é pretérito. E uma das coisas que eu percebo muito quando eu falo assim, do principal sabotador é entender... O principal sabotador é não ter confiança nas pessoas. Perfeito. E quando você não tem confiança nas pessoas, você diga para esse iluminado, esse gestor, e fala o seguinte, ainda bem que você é uma pessoa e eu não preciso confiar em você. Exato. É isso, e aí você nunca vai conseguir trazer a equipe, né? A equipe também nunca vai confiar. Confiança é a base de qualquer relacionamento. Sim. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Goethe, que é um grande escritor alemão do século XIX, que ele diz o seguinte, onde há amor não há medo, e onde há medo não há pessoas, onde há medo não há humanidade. E o que acontece hoje? Nós estamos num cenário pandêmico, pós-pandêmico, porque isso está bem instável, isso também está instável, onde a palavra que mais foi falada foi incerteza. E incerteza gera medo. Mas medo do quê? Aí quando você chega assim, você tem medo do quê? Por quê? Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo da minha empresa quebrar, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de adoecer mentalmente. E aí o Shakespeare tem uma expressão que gente, eu vou misturando, eu misturo ciência com literatura e viro um rolo. Né? Não tem problema. O Shakespeare tem uma expressão que eu gosto muito, que é enquanto há vida, há esperança. Sabe? E é justamente isso. Há pessoas que estão tão amedrontadas que elas já deixaram de viver, elas só não foram comunicadas. Sabe? Então, assim, e isso é perigoso quando a gente fala de desenvolvimento, porque eu não posso desenvolver aquilo que já morreu. A única coisa que eu posso fazer é enterrar e começar de novo. Eu falo assim, espero que sirva para adubo. E aí vem a coisa... Desculpa, a Vanessa já convive um pouco mais comigo, ela já tá... Eu sou muito direto em algumas coisas, sabe? Eu não faço, né? Né? E assim, tem muitas instituições que, claro, agora as pessoas... Tem muita coisa que tá na moda, tipo, encerrar ciclos é outra expressão que tá na moda. Né? Você precisa encerrar ciclos. Encerrar ciclos, meu amigo, é dizer o seguinte, já não me cabe mais. É aquela roupa que eu dei uma engordadinha, eu vou tentar ajustar ela ali, ela não me cabe mais. Então é o seguinte, encerrar ciclos é dizer, foi bom enquanto durou, foi eterno enquanto durou, mas acabou. E é fazer com que isso seja a base para uma nova coisa. Gente, passado só serve se for paisagem. O que é passado? Essa foi demais. Né? O que é paisagem, gente? Se eu tenho uma montanha, se eu tenho lá um morro, eu queria que fosse um vale com uma cachoeira, eu vou ficar achando, eu queria tanto um vale que fosse uma... Meu, você tem uma montanha, aproveita a montanha a seu favor e para de chorar. Elisandra, outra coisa, um outro sabotador é o mimimi. Certeza. O que é o mimimi institucional? É quando o gestor fala assim, se eu tivesse uma equipe melhor, eu conseguiria as minhas metas. Tá, gestor, o que você está fazendo para ter uma equipe melhor? Eu mudei todo o ambiente das pessoas, elas estão com ergonomia, elas estão agora com mesas e cadeiras ergonômicas. Eu falei, muito bem, parte do corpo dela vai agradecer, provavelmente ela inteira não. Né? Ou então... né? Ou então o contrário, tá lá o colaborador e fala assim, mas eu não me desenvolvo porque a instituição não investe em mim. Aí você olha para essa pessoa e fala o seguinte, até que ponto você vai arrumar sempre um senhor para sua vida e você nunca vai ter autonomia dela? Até que ponto você vai ser vassalo de um senhor chamado outro? Aí a pessoa fica, nossa, não precisava ser tão direto assim. Eu falei assim, eu não ofendi ninguém.
Se doeu, se colou, pega. Pegou. Perfeito. Mas só aí você já falou três sabotadores, né? É essa linha não ter confiança nas pessoas, né? As empresas precisam aprender essa parte de encerrar essa questão de ciclos e sair, na realidade, desse mimimi, né? Que eu vejo que eu acho que nessa linha mesmo não é falar de felicidade, porque igual eu falo, ninguém não é só viver de felicidade, mas como que você observa hoje que se posicionar, por exemplo, utilizando que a felicidade é algo rentável no mundo altamente tangível e incerto, como é que você vê isso, tendo esse monte de sabotador, que eu falo que os sabotadores são botões acionadores que as próprias pessoas criam. Sim, e gosta. Ela gosta, ela vai colocando aquilo ali, começa a entrar na desculpa, tá, mas isso aqui não dá, porque isso aqui não faz, é porque fica na zoninha de conforto. Então eu falo, inclusive, quando tem um monte de sabotador se sabotando, eu falo, vocês se enrolam, né? As pessoas se enrolam com medo do quê? Muitas vezes com medo de errar. Você quer ver o sabotador? Né? Você quer ver um sabotador clássico nas mesas de negociação quando você apresenta um projeto inovador? Já vai fazer mais de 10 anos que eu trabalho com inovação. E assim, toda vez que você apresenta um projeto inovador, os gestores mais clássicos, mais tradicionais, começam com um negócio chamado terrorismo. Que é, não, porque isso daqui não vai dar certo, porque vai precisar tudo, vai ter que refundar, vai gastar milhões, não sei o que. Eu falo assim, gente, eu só estou falando para mudar um processo que vai ser muito mais rentável lá na frente. Isso é altamente tangível. Aí eu pergunto pro cara, beleza, mas quais são os fatores de impacto, os fatores de sabotagem que essa sua argumentação tá apresentando que vai contribuir com o meu trabalho? Aí ele pega e faz o seguinte, ele para e faz o seguinte, mas eu falo assim, bom, então ele não consegue me responder. E aí eu digo para ele assim, a única coisa sensata que você até agora conseguiu me apresentar é que você está com medo. E se você tivesse me dito isso seria compreensível, isso seria assumido, isso seria plausível, porque a prudência é isso, né? A prudência é você olhar o contexto. Agora, fazer dramaturgia em cima do seu medo, aí não, meu amigo, isso não é gestão. Isso daí é material de terapia. Isso é teatro, né? É material de terapia, velho. Não, eu já peguei... Isso é clássico. Aqueles que falam, igual essa palavra de hoje, você estava falando da questão do propósito, né? Eu já descobri o meu propósito, né? Eu já sei qual é o meu propósito. A pessoa sabe qual que é o propósito. Não mudou nenhum tipo de atitude, não melhorou em nada, né? E aí tá falando que já sabe, na realidade, a questão do propósito. Eu falo, as pessoas se enganam à toa, né? É só se o propósito dele for não mudar. Pode ser. Tá certo também. Também, eu não tinha pensado por esse lado, né? É contraproducente? É contraproducente, mas pode ser um propósito, né? Mas como você vê isso hoje, né? A felicidade pode ser algo rentável nesse mundo altamente tangível e incerto que a gente vive? Não só pode, como está sendo. Se vocês olharem, as ações da Bolsa de Valor que mais têm crescido no período da pandemia são ações de empresa que investem em propósito e valor. Se vocês olharem a credibilidade e a questão de risco de investimento das empresas que têm crescido no mercado, são as empresas que estão investindo em valor, são as empresas que estão investindo em pessoas. Por que vocês acham que empresas badaladas, tipo Apple, tipo Google, tipo Facebook, são empresas que colocam como slogan: nós investimos em pessoas, nós temos compromisso social, nós temos responsabilidade social? É porque isso é bonito? Não, gente, é porque isso dá dinheiro. Né? E aí me vem aquele gestor que é um cara trabalhador, um cara compromissado, um cara engajado, um cara bem intencionado, mas que não me olha para o contexto e pensa que a empresa dele vai ficar funcionando como nasceu há 60 anos atrás,
na esperança de um familiar, e ele vai me dizer o seguinte, mas em time que está ganhando, a gente não mexe. A minha resposta é, olha 7-1 Brasil e Alemanha. O Brasil estava ganhando até então. Tomou 7-1. Então é o seguinte, o time que está ganhando só vai continuar ganhando se eu começar a implantar um processo de desenvolvimento contínuo. E o processo de desenvolvimento contínuo nada mais é do que, não é contratar um monte de tecnologia com um monte de luzinha piscando. Não, gente, é acreditar que aquela pessoa que está ali na sua frente, ela é capaz de mudar, porque ela é capaz de transformar o ambiente organizacional. Porque se ela não for, talvez você esteja com a pessoa errada. Perfeito, perfeito. E se você não for capaz de enxergar isso, de ter essa percepção, leia o livro Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Por quê? Porque provavelmente você é o cego. Show. Então, assim, perfeito. sabe? Mas isso que você está falando é muito interessante, inclusive nessa linha de autodesenvolver e a gente pensar o quanto as empresas precisam investir nas pessoas, né? Porque uma organização, né, sem pessoas, ela não tem vida. O que dá um movimento na questão do negócio são as pessoas. E aí, tem inclusive, Juliano, você que fez o PhD nos Estados Unidos, porque fora isso, tá ali, PhD estudou fora, tá? Fora desse país, que precisa entender muito bem o que é o conceito de educação, né? Porque eu falo que a educação é um aprendizado contínuo, a gente não tem que saber e nunca vai saber tudo na vida. E isso é uma coisa que eu acho muito legal no Juliano, que essa capacidade, por mais que ele estude, que ele é um pesquisador, que ele é um cientista, ele está sempre inovando, ele está sempre querendo aprender. E eu estava lendo um artigo daquele professor que fez um experimento que chama Escola nas Nuvens, e ele falou de 3 características muito legais, depois eu até vou compartilhar com vocês, para essa questão que as empresas precisam olhar hoje, que é o conceito da formação das pessoas no que se refere à parte de computação, né, a parte de compreensão e a parte de comunicação. Sim. Né? Sim. Então, hoje, quando a gente, inclusive, fala nessa questão do cenário, né, de pensar na questão da felicidade, o que eu falo para a gente, enquanto psicólogo, inclusive, chegar nas organizações, nosso trabalho no intuito não é chegar as pessoas trabalhando felizes, sabe aquele sorriso de falciano da vida, assim, tá tudo bem, não sei o quê, não é isso. Não é isso, né? Mas como num cenário altamente, né, instável, as empresas estão dando atenção para essa parte de conhecimento das pessoas da tecnologia, para um conceito de desenvolver elas num nível de compreensão e cada vez mais também prezando a comunicação. Isso que vai gerar desenvolvimento. Você quer ver um exemplo simples? Ao invés de contratar um sistema absolutamente caro, que vai não sei o quê, meça o engajamento das suas equipes e veja se ela é capaz de atender o telefone. Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um sistema assim que me faz tudo. Ele só não resolve um problema chamado engajamento. E aí lá na sua equipe você tem o sabotador que fala o seguinte, esse miserável desse meu líder só me explora, que não sei o que me maltrata, então eu não vou ajudá-lo a crescer. Que isso na linguagem bastante popular como é que você e a sua equipe vestem a camisa da sua organização. Isso. Né? Porque senão, gente, é aquela história, isso eu vejo muito, porque por muito tempo eu vi essa cena em mesas de negociação. Você investe milhões em sistema, quando o seu problema não é sistema. O seu problema é falta de clareza no propósito, falta de clareza nos processos e, por consequência, mau resultado. E esquece que quem tem que estar por trás fazendo tudo isso aí é gente, né? São pessoas. São pessoas, assim, são pessoas. E sim, o líder contemporâneo, o líder do futuro não é o líder de competência técnica, é o líder que é capaz de lidar com gente. Sim. Então, com certeza. São habilidades socioemocionais, é capacidade de criar empatia, é capacidade de criar ambientes de inovação.
E essa é outra palavra da moda. Ambiente de inovação. Aí as pessoas fazem o quê? A sala Google. Não tem nada a ver. Um ambiente de inovação é um ambiente que produz troca de experiência. Um ambiente de inovação, gente, pode ser uma mesa de café. Onde eu vou lá e troco 2 ideias e falo assim, cara, olha que ideia bacana eu tive. E olha como é que isso daqui pode me ajudar a resolver determinado problema. Isso é um ambiente inovador. Aí o cara me constrói, gasta milhões investindo numa sala Google, que é linda, e que assim, eu também quero um dia trabalhar numa sala Google. Mas assim, que é linda, maravilhosa, só que o que acontece? As pessoas vão lá, vão bater, elas vão bater palma, elas vão ficar lá, nossa, que ambiente lindo, e vão continuar repetindo os mesmos erros. Ótimo. E o que você fala hoje, às vezes, assim, nessa parte, como que as organizações, elas podem ser rentáveis e felizes, né? Desenvolvimento e engajamento. Desenvolvendo engajamento. Engajamento, gente. Sem engajamento, não há rentabilidade. Você pode investir em tecnologia, você pode contratar o guru mais famoso possível, a consultoria mais cara que vai... Cara, a melhor coisa da vida é ser consultor. Por quê? Sabe por quê? Porque você chega na instituição, você faz um inventário de problemas, que ninguém gosta de problema. Aí você mostra, você mexe todas as feridas da pessoa, da instituição, e você fala o seguinte, olha, esse é o seu plano de contingenciamento, ou o seu plano de melhoria, o seu PDV, o seu tag, chama isso como você quiser, né? Aí você vai embora. E a bucha ficou com o cara lá. Agora, quando você é o líder, quando você é o empresário, quando você é o gestor, por isso que eu sempre gostei de auditoria interna. Porque a auditoria interna é o seguinte, beleza, você levantou toda essa nuvem de problema aqui, agora você vai ajudar também a resolver. Né? E aí você tem um plano de desenvolvimento partindo do líder. Porque o primeiro agente da mudança e o primeiro que precisa mudar é aquele que disse, precisamos mudar. Esses dias eu disse uma frase que estava conversando com a Vanessa, que é o seguinte, autodesenvolvimento e uma empresa de autodesenvolvimento, uma empresa de autoconhecimento, uma empresa que trabalha com pessoas, a primeiro compromisso que ela tem que ter é se tornar pessoa. É se tornar uma pessoa melhor, que se conheça melhor, uma pessoa que... Como é que eu vou propor transformação para um outro se eu não sou capaz de me transformar? Como? Como fazer? É igual a história. Eu não gosto de receita. Aí quando as pessoas me perguntam assim, qual é a sua receita para o sucesso? Eu falo o seguinte, não ter receita. Por quê? Uma vez que tem receita, você adotou aquela caixinha e você vai bater a cabeça ali. Então, assim, engajamento é a palavra. Eu acho que essa palavra, engajamento não é as pessoas estarem sorrindo o tempo todo. Não, gente. Engajamento significa o quanto de vida eu estou disposto a empregar para que esse sonho nasça. Uau! Nossa! O quanto de vida, repete aí, Juliana. O quanto de vida eu estou... você me deixou sem graça, velho. O quanto de vida eu estou disposto a empregar para que esse sonho nasça. Nossa, essa tem que virar frase de post, gente. Tá? Engajamento, gente, é um processo encarnatório. Se não entra na carne, não engaja. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Não engaja. Uma carne. Não engaja. Engajamento não é uma ideia. Engajamento é um óculos, é um modo de vida que eu visto. Perfeito. Engajamento é o modo. Nossa, Juliana, olha, nossa senhora, arrasou. Ó, você fecha realmente esse nosso ciclo, assim, com muita excelência, assim, acho que não podia ser mais perfeito, não podia ser mais perfeito que a tua vinda. Realmente, assim, acho que você trouxe várias coisas. A gente até te pediu para falar uma palavra para fechamento, assim, mas, cara, quando você falou desse... do quanto é importante aqui, gente, assim, ó, realmente você trouxe muitas reflexões, você trouxe muita inspiração,
E o quanto é importante mesmo, né? Acho que é o que você falou, você começou falando disso, quantas empresas hoje têm essa preocupação, e a preocupação é porque elas já entendem que elas estão sofrendo um impacto, que não ter isso, não ter engajamento, não ter times conectados, é impacto total na organização, no resultado, né? E uma coisa importante também, quando você fala, né, do engajamento, que é essa questão de fazer com que a empresa ela continue, né, que ela tenha aí esse crescimento, essa continuidade. Isso realmente é uma coisa que desperta, né, e mostra o quanto realmente é relevante, né? E as pessoas precisam estar mais felizes no sentido de estarem satisfeitas, de manterem esse equilíbrio, né, entre a vida familiar, a vida pessoal, encontrar e realmente estar ali no ambiente de trabalho para agregar valor, para contribuir, para fazer a diferença, para fazer o seu melhor, né? Acho que é deixar isso, é ser a sua melhor versão todos os dias, em todos os momentos. Em todos os momentos. E, gente, a gente conversando com ele aqui, Uli, nós estamos, não é nem que esquecendo do pessoal, não, mas, ó, Silvana tá aqui com a gente, Ana Carolina tá aqui com a gente, a Michele tá falando muito bom, essa aqui deve ser, acho que a Dani daqui. Tá falando perfeito. A Daniele, muito bom. A Silvana, perfeito, desenvolvimento de engajamento. A Daniele também, que ouviria vocês o dia todo. Olha isso, cara! Ai, Deus, que bom que a Dani está participando hoje aqui com a gente. Nós temos audiência para o dia todo, porque eu acho que esse conhecimento dele, a forma que ele traz a parte da filosofia e da psicologia para o mundo dos negócios, eu acho que é uma linguagem altamente inovadora. O que o Juliano tem... Eu só gosto de conversar, gente. Só conversar, né? Eu acho que você, no contexto, inclusive, de aprendizado e de atuação, você tem um know-how de conduzir milhares de pessoas, né, numa questão de mercado hoje, e inclusive a forma que você vem se colocando, se posicionando nessa linha de mercado é uma coisa altamente inovadora para o mundo dos negócios. Porque eu e Elisandro, até quando a gente começou na atuação da psicologia nas organizações, era praticamente quando a psicologia estava começando aqui no Brasil, no ano de 2000. E olha que tem muita gente até hoje que não sabe qual que é o papel do psicólogo dentro das organizações. Eu falo que para nós, inclusive, é uma... É o cara que aplica teste. Sim. Né, é uma questão mesmo de oportunidade. E você falando, né, no conceito do conhecimento, de toda essa parte de estudo, porque, Elisandra, se a gente fosse falar do currículo dele, só o currículo dele vai dar 10 lives. Vamos marcar, voltamos com você em janeiro, viu, Juliana? Tudo bem. Com ele, olha que até janeiro vai ter trem que esse Turi vai estar mexendo aí de coisa boa para aparecer. Será um prazer. Você falar isso pra gente hoje, que é uma coisa que a gente acredita, né, que é falar do engajamento, que é falar da importância de desenvolver as pessoas, esse exemplo que você citou mesmo aí do sistema, não é empresa, é só investir no meio, na tecnologia. Quando você citou, por exemplo, o exemplo do telefone, cara, o exemplo do telefone, né, porque hoje em dia... Esse é clássico. De WhatsApp, de atendimento, as empresas estão altamente perdidas. Né, altamente perdidas. Então, assim, eu acho que a gente ficaria aqui também mais horas, mas a gente queria ouvir de você uma frase final, sei lá se seria uma frase final, alguma coisa, na realidade, para fechar tudo isso e te agradecer de coração por todo esse conhecimento que você tem. Olha, eu digo o seguinte, como encerramento, muitas empresas e muitas organizações, elas estão passando por reestruturação. Né? E eu acho que é importante também falar dessa dor, porque toda vez que você pega uma organização em reestruturação é um processo doloroso, é um processo que você precisa de fato ter muita prudência. E aí eu gostaria de deixar e concluir com uma frase de Ricardo III de Shakespeare, que Ricardo III lá no meio da peça tem uma frase que é o seguinte: sejamos sacrificadores e não algozes. Essa é a frase. E eu vou explicar essa frase. Qual que é a diferença entre ser sacrificador e ser algoz? Os dois vão cortar.
Os dois vão sacrificar, mas a diferença é que o sacrificador sacrifica em prol de um bem maior. O algoz, ele sacrifica em prol dele mesmo. Então, para aqueles que são líderes, acho que isso é importante. Se for necessário reestruturar e fazer cortes, sejam sacrificadores e não algozes. Por quê? Porque o que vai fazer com que você seja de fato um líder é a reputação que você tem em administrar situações complexas. E é nesse ponto que a gente percebe a consistência de valor dos líderes. Por quê? Porque é muito mais fácil ser algoz, mas o resultado a curto, médio e longo prazo é danoso, é sofrido, e no final você vai carregar um peso que é o peso de ter cortado demais e você vai estar sempre com a mão suja de sangue. Então, assim, é ser sacrificador e não algoz, se for necessário reestruturar. Obrigado. Gratidão, né? Gratidão realmente pelas suas palavras, pela sensibilização, por fazer realmente diferença e fechar com chave de ouro, né, Vanessa? A gente sai depois é um prazer. Muito felizes, assim, com a sua contribuição, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência que você pode estar aqui compartilhando com a gente, viu? Gratidão enorme. Obrigado, Lisandra. Obrigado, Lisandra. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. A gente está aí nas redes sociais. Quem quiser seguir a gente, siga aí. A gente vai ficar muito feliz. Nas redes sociais, eu estou muito focado em ajudar, sabe quem? Além das organizações, ajudar os pais. Por quê? Porque, cara, a educação sofreu muito com essa pandemia. E assim, uma coisa que eu tenho tentado ajudar muito é ajudar os pais, ajudar as organizações no processo de como se autoconhecer no processo da aprendizagem. Porque as instituições também aprendem. E elas possuem... Na psicologia a gente aprende isso, para nós é conversa de cozinha. Mas assim, é preciso dizer para as pessoas que elas precisam saber como elas aprendem, as organizações saberem como elas aprendem, para que elas de fato possam saber até onde elas podem chegar. E é isso que a gente tem feito, porque a gente tem percebido um gap muito grande nisso daí. E é isso que a gente tem tentado fazer. Bom, obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. De coração. Obrigada a quem nos acompanhou. Aí o João pode fechar aí, que nós vamos ficar aqui nos bastidores para te agradecer de coração. E nós ficamos nessa sendo a última live do ano. A gente vai voltar agora dia 26 de janeiro. Possivelmente a gente volta com ele, viu? Vamos falar sobre otimismo. Otimismo é um tema legal. Aí, ó, nós temos um tema já. Estamos falando de outros temas. Como ser um realista otimista. Como ser um realista otimista. Obrigada de coração. Obrigada a você por assistir. E a gente está aí juntos. Obrigada, Ali, nessa etapa, né? Nós vamos fazer mais pro próximo ano, né, parceira? Que esse programa, eu e ela, a gente gosta muito das pessoas que estão aqui. E agradecer a Paulinha, que nos assistiu aqui, ó. Mandou que tá top. Todo mundo que nos assistiram aqui. A gente vai voltar em janeiro, do programa Siga a Gente do MS. Obrigada de coração, Juliana. Fiquem bem. Uma boa tarde, pessoal. Obrigado. Até mais.